Olá, eu sou Reinaldo Gotino e estou chegando para mais um podcast com você aqui sempre, sem mais, estou na área, sempre para falar de assuntos relevantes, assuntos ligados à política, economia, ao mercado financeiro, à notícia do nosso cotidiano. E aí eu já vou começar com uma pergunta: qual o impacto da pandemia em nossas vidas? Qual o impacto da pandemia em nosso país? Qual o impacto da pandemia na nossa sociedade? E vou além. Qual o impacto da pandemia no nosso continente? E o impacto da pandemia no mundo? É o que nós vamos descobrir. Só agora nós começamos a sair desta pandemia depois de que boa parte da população começa a receber a vacina. Então muitos países, alguns mais avançados, outros menos avançados, mas começa agora uma nova expectativa, uma nova dinâmica, uma nova esperança de que o mundo saia desta pandemia. E por que a América do Sul e a América Central vão sofrer bastante no pós-pandemia? Eu quero compartilhar com você um relatório da ONU que explica este momento e a nossa região. O cenário na América Latina é de tensão social. Por quê? Porque muitos brasileiros, muitos sul-americanos, muitas pessoas que moram nesta região perderam renda. São regiões com muita instabilidade neste momento e nós temos que abordar esse tema com muito cuidado. A recuperação prevista para a economia mundial, infelizmente, não será suficiente para alcançar a todos e impedir que o mundo tenha números crescentes de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente na nossa região continental. Eu quero compartilhar com vocês uma frase do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que diz, abre aspas, conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 geraram o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial, fecha aspas. É uma colocação muito forte, muito importante e que precisa ser levada em consideração. A nossa região, o nosso continente tende a sofrer mais, porque nós perdemos principalmente o trabalho informal, tão importante em países de terceiro mundo. Segundo a ONU, a pandemia freou totalmente as economias informais, reduzindo drasticamente o acesso à alimentação e a simples meios de subsistência. Eu quero compartilhar com vocês o relatório de desenvolvimento humano regional 2021, que revela que nós estamos em uma armadilha. Alta desigualdade e baixo crescimento na América Latina e no Caribe. Relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, analisa a armadilha em que está imersa a região. Sair da pandemia vai exigir um esforço muito grande de todos nós e de vários setores da sociedade, para que nós possamos retomar o avanço rumo ao cumprimento da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o que diz esse relatório. Apesar do progresso das últimas décadas, os países da América Latina e do Caribe são mais desiguais. São mais desiguais do que de outras regiões, com níveis de desenvolvimento semelhantes e seus indicadores sociais ainda estão abaixo do esperado para o seu nível médio de renda. Eu estou compartilhando com você o que está escrito nesse relatório da ONU. Esse documento ele aponta que a concentração de poder nas mãos de poucos que defendem seus interesses privados é um dos fatores que conectam a alta desigualdade com o baixo crescimento. Por meio de sua influência política, o uso indevido do poder distorce as políticas públicas e enfraquece as instituições. Um exemplo explorado nesse relatório é o papel das elites econômicas no bloqueio das reformas fiscais que apoiaram uma forma mais progressiva de redistribuição. Olha que interessante isso. O poder concentrado nas mãos de poucos, quer dizer, pouca gente com muito dinheiro e muita gente passando necessidade. E essa pandemia, passando agora, a gente saindo, qual é o cenário que nós vamos encontrar? Ricos, mais ricos e pobres, ainda mais pobres.
Por isso que há uma necessidade de uma conversa sobre o tema e o que nós vamos fazer a partir de agora com esta informação, onde há a necessidade de um esforço dos mais variados setores da sociedade para que as pessoas possam voltar, ter acesso à alimentação, ao básico, ao simples, para que as pessoas possam viver dignamente. É um tema difícil, é um tema complicado e é um tema que fala sobre viver em comunidade. É um tema sobre você pensar no outro, pensar no próximo, coisa que a gente não tem visto ultimamente em muitas regiões do mundo. Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo e dessa necessidade da reflexão sobre estamos vivendo para quê, por quê e para quem e o que nós vamos deixar aqui na Terra no futuro para as outras pessoas. Vale a pena a gente pensar somente na gente, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, e o outro, e o próximo, e aquele que vive conosco, como eles ficam? É um ponto para se refletir. Muito obrigado. Eu sou Reinaldo Gotino e a gente se encontra em mais uma edição do nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares e a gente se encontra. Valeu!